Bom dia, boa tarde. E nesta manhã vos falarei sobre a palavra de Deus, né? Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, né? Porque Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando, né? Ali em Lucas 17, capítulo 17, versículo 20, diz: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, né? Então Jesus falando que o reino de Deus está dentro da humanidade, está dentro do homem, ou seja, o reino de Deus não tem aparência, não vem com aparência exterior, né? Porque o reino de Deus é espírito, é no espírito. E como sabemos, o espírito é como o vento, né? Sentimos o vento, mas não sabemos de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim o espírito, né? E assim o reino de Deus é o reino do espírito, né? Então todos vós, né, para que cada ser humano, para que cada homem, cada mulher entre no reino de Deus, ele precisa saber disso, que o reino de Deus não é aparência, tem que ser através do Espírito para entrar no reino de Deus. Qual Espírito? O Espírito é a palavra de Deus, essa aí é o Espírito. A palavra de Deus é o Espírito. Aqui, estou apontando aqui, ó. É a palavra de Deus, o Espírito, né? Então, todos vós têm que saber, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser pela palavra de Deus, né? Jesus disse: eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Ele não diz que aquele homem, né, de carne, que ele foi feito de carne, né, ele era Deus e homem, mas não é aquele homem em carne, mas sim o Espírito que ele quis dizer, né, o Espírito, né? Então só podemos entrar no reino de Deus, que é o Espírito, né, o reino do Espírito, através da palavra de Deus, não tem outra forma, né? Porque Deus é Espírito, né? E o verdadeiro seguidor de Deus, de Jesus Cristo, somente entra no reino de Deus pelo Espírito. Por isso que é impossível entrar no reino de Deus sem ter conhecimento dessa palavra, da palavra de Deus. É impossível, né, entrar no reino de Deus sem ter conhecimento da palavra de Deus, né? E Jesus Cristo diz, né, o reino de Deus não tem aparência exterior, e nem podemos dizer ele que está ali ou ele está lá, né? Desculpa a minha comunicação, que é muito fraca, a minha voz eu penso que a minha voz é muito esquisita, mas eu tenho a vontade, né? Pelo menos a vontade eu tenho de querer vos ensinar, né, uma coisa que me foi dada. A palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai, né? Então eu recebi
o Espírito de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus em minha vida, né? Então, eu tenho que dar de graça. A minha comunicação não é boa, né? Mas eu tenho a vontade, né? Então todos nós, para entrar no reino de Deus, é através da palavra de Deus, né? É essa mensagem que eu deixo nessa manhã para todos aqueles que me ouvem, né? Essa mensagem, né, da palavra de Deus, do Senhor Jesus, que é impossível, né, que possamos entrar no reino de Deus a não ser pela palavra, né? Mesmo que lá no Evangelho de Mateus, né, de João, né, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Verbos, todos nós entendemos que verbo é palavra. Então, por isso que está explicado que Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o nosso Criador, todos os animais, todo ser humano, né, foram criados por Ele, né, pela palavra. Então, por isso que Deus não aceita, né, os ídolos, né, deuses feitos por mãos humanas. Deus não aceita, porque o homem está sendo enganado quando o homem, né, crê num gesso ou numa figura, numa coisa criada por mãos, né, mãos humanas. Não é Deus. Homem que acredita no sol, que acredita na lua, né, nos planetas, né, nos luminares, que acredita em coisas criadas, está sendo enganado. Temos que crer no Criador, né? No Criador, não nas coisas criadas, ou que seja sol, que seja crer no animal, que seja crer num pedaço de madeira, ou numa figura, no gesso. O homem está sendo enganado, porque Deus é Espírito. Dá um exemplo para você do que é o Espírito. É aquilo que não vemos. Essa palavra escrita, mas você está vendo a palavra agora? Né? Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Você está vendo a palavra? Esse é o Deus verdadeiro, é a palavra. Você não vê Ele, mas está ouvindo Ele, né? Você ouve Deus, mas você não pode vê-lo. Esse é o Deus verdadeiro. Jesus Cristo diz: Deus é Espírito. Todos os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Né? Quando aquele sacerdote Nicodemos foi lá ter com Jesus à noite, porque ele era um hipócrita, era um fariseu, né? Ele tinha que ir de noite escondido dos outros, né? E ele disse para Jesus: Mestre, bem sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém faz essas obras se não vier de Deus. Aí Jesus falou com ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou sem entender, mas nascer de novo é entrar numa mulher e nascer novamente? Não. Jesus falou com ele: o vento assopra onde quer, eu ouvo sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito e nascido de Deus. Está lá em João 3, né? Você pode ver lá no capítulo do Evangelho de João 3.
Sem conhecer essa palavra que eu vos falo agora, é impossível conhecer a Deus. Da mesma forma que é impossível alguém de entender de eletricidade, alguém de entender de ser um pedreiro, se não aprender, se não ir para a teoria, se não aprender como fazer, para depois ele ir para a prática. A palavra de Deus também, para irmos ao reino de Deus, para que o reino de Deus entre dentro de nós, esteja no meio de nós, é preciso da palavra de Deus. Ela é espírito, a palavra escrita. Aqui ela está escrita. Palavra escrita. Mas agora ela está na minha voz. É Deus saindo por minha boca e entrando nos seus ouvidos. E esse é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Essa é a vida eterna que Jesus Cristo veio trazer. E esse Deus entra em nossos corações, né? E assim Deus entrando dentro de nosso coração, temos o Espírito de Deus, o qual o mundo, aquele que não tem acesso à palavra de Deus, que não procura perguntar sobre a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, não vai ter acesso a ela e não vai ter o Espírito de Deus. Né? Então, que nessa manhã, vocês que estão aí do outro lado, ouvindo, possa procurar, né, ouvir essa palavra, vai em uma religião, uma igreja que estudem a palavra de Deus, né? Qualquer que seja a religião que divulga a palavra de Deus, que ela é verdade, ela é espírito e é verdade. Só assim um homem pode entrar no reino de Deus. Só assim, só ouvindo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse é o Espírito que sai de mim e vai para vocês. Esse é o Espírito de Deus. Quando você divulga a palavra de Deus, você está divulgando o Espírito de Deus. Aí Deus pergunta: quem deu ouvido ao Espírito? Quem manifestou, né, o braço? Quem, né, se manifestou aceitando a palavra de Deus? Que quem aceita, quem crê, será salvo. E quem não crê, né, está condenado. É a verdade. Vós estáis do erro porque não conhece a verdade, mas eu estou aqui falando agora, Deus está vos dando oportunidade de conhecer a verdade. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, é a vida eterna. Jesus Cristo é a verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é aquele homem que foi assassinado, que ressuscitou ao terceiro dia. Não é aquela carne, aquele ser humano, não. É o Espírito que estava nele, que é Deus. Né? O Verbo habitou entre os homens, né? Nasceu de uma mulher, se fez carne, o Verbo se fez carne, o Verbo, o Espírito se fez carne e habitou entre os homens. Todo aquele que ouviu, deu crédito, se tornou filho de Deus. Para que o homem se torne filho de Deus, é necessário ouvir a palavra de Deus, dar crédito. Mas todo aquele que deu ouvido a palavra de Deus se tornou filho de Deus, diz lá no Evangelho de João, né, no capítulo 1. Filho de Deus, aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que dá crédito, aquele que estuda a palavra de Deus, esse é filho de Deus e dá crédito e pratica. Mas que não seja só da boca para fora,
Que eu estou falando a palavra de Deus, mas se for só da boca para fora, eu sou mentiroso. Todo aquele que diz a palavra de Deus e não pratica, né, que diz que ama a Deus, mas também ama o dinheiro e vai após o lucro, que o Deus dele é Mamon, ele é mentiroso. Todo aquele que diz que ama a Deus, que lê a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, mas se chegar um pobre necessitado na porta dele, ele endurece o coração, ele é um mentiroso. Né? Esse é o verdadeiro mentiroso. Como os fariseus hipócritas que Jesus falava dos religiosos, pois os religiosos que conspiraram contra Jesus, o Jesus Cristo, Deus, foram os religiosos, porque ficaram com medo de Jesus tomar o lugar deles. Falava em religião, falava da palavra de Deus, mas eram os conspiradores, mentirosos, fariseus. E hoje também está cheio, né? São aqueles que diz a palavra de Deus, mas não pratica. Quando o pobre chega na porta dele, ele fecha o coração e diz que não está. Então que nessa manhã seja essa palavra de Deus para os vossos ouvidos aí, né? Que vocês examinem as Escrituras, porque é nelas que está a vida eterna. Apegai-vos ao Espírito de Deus. Aquele que se apega à palavra de Deus terá o Espírito de Deus. Entrará no reino de Deus. Como? Lendo, comendo a palavra de Deus, comendo a Bíblia Sagrada, comendo essa palavra que é o Espírito, bebendo da água da vida, Jesus Cristo. É o Espírito. É assim que se entra no reino de Deus. Você está aí, né? Se o Senhor Jesus abençoe nesta manhã a sua vida, por ter dado crédito a essa palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Deus está te dando a oportunidade de você entrar no reino de Deus agora. Aproveite hoje mesmo e decida a sua vida por Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida é breve, o mundo está aí, corrupto, como sempre. Como diz o Cazuza, né? Museu de grandes novidades, né? É um museu de grandes novidades esse mundo. Diz aquele poeta Cazuza. Que o Senhor Jesus vos abençoe nesta manhã, e que você tome uma atitude nessa manhã de examinar a palavra de Deus, Você que está dando crédito a essa palavra, vou fazer uma oração agora, para que Deus penetre no teu espírito, em teu coração, tire os deuses falsos, criados por mãos humanas. Deus não habita em deuses criados por mãos humanas, né? Então o Deus verdadeiro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Está aqui. Esse é o Deus verdadeiro. Quando você ouve a palavra de Deus, né? Feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração por você nesta manhã. Senhor Jesus, aqueles que te ouvem, que ouvem a tua palavra nessa manhã e que dá crédito, meu Pai,
Escreve o nome dele no livro da vida, meu Pai. Dá ele força. Que teu Espírito Santo, meu Deus, o acompanhe e dá força a ele. Meu Pai, que ele tenha a vontade, que o Senhor dá a ele vontade dele examinar as Escrituras. Que é nelas que está escrito sobre ti e é nelas, nas Escrituras, que está a vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe ele. Escreva o nome dele no livro da vida, meu Pai. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Que seja abençoado, que sejam curados a sua alma, a tua carne, teu espírito, seja abençoado. Em nome de Jesus, que todo mal, que toda enfermidade vá embora agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é o poder de Deus que entra na sua casa, entra nessa sua vida agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.